Bom dia a todos, eu sou a Emanuele, sou psicóloga, vou apresentar uma aula para o Fiergs, então. O tema que eu escolhi é psicologia organizacional. Então, a psicologia organizacional, vou iniciar com o conceito. Ela é uma área da psicologia que estuda e analisa os fenômenos do comportamento humano dentro do ambiente de trabalho. Já que no nosso trabalho é o tempo que a gente mais passa, né, do nosso dia, fora da nossa casa, então, é ali onde estão as pessoas que a gente mais se relaciona no nosso dia a dia. Sendo assim, então é muito importante a gente ter algum conhecimento da área, ter um profissional ali que possa estar auxiliando em qualquer situação que venha a ocorrer. Então, de que forma que a psicologia pode estar atuando no ambiente de trabalho? Recrutamento e seleção de pessoal, isso então dando um auxílio na empresa, né, na contratação das pessoas conforme cada perfil de cada vaga exige. Treinamento e desenvolvimento dos funcionários, né, cada empresa tem uma cultura, tem uma política e é sempre importante então o funcionário estar ciente, né, de qualquer cultura, qualquer organização da empresa que ele pertence. Então, isso é dado no dia do treinamento e desenvolvimento, que também pode ser dado para um profissional da área. Acompanhamento da satisfação dos colaboradores. Essa questão eu vou tratar ela um pouquinho mais para frente, né? Mas o quanto é importante a gente saber como o funcionário se sente dentro do ambiente de trabalho. Então, esse acompanhamento, então, ele é feito uma entrevista, às vezes mensal, às vezes trimestral, para saber como o funcionário se sente dentro desta empresa. O diagnóstico organizacional, isso é uma ferramenta exclusiva do psicólogo, então, quando a gente entra no ambiente de trabalho em uma empresa, em uma organização, a gente consegue avaliar situações que precisam ser melhoradas ou então que estão boas e precisam numa dessas ser reforçadas. Esse diagnóstico organizacional, ele previne muitos problemas que podem vir a ocorrer. A gestão de conflitos, então, é como saber lidar com o conflito quando ele acontece. Como eu comentei, no ambiente de trabalho é o momento que a gente mais fica, né, no trabalho do nosso dia. Então, ali a gente vai... a gente costuma dizer, né, que as crianças se revelam na creche, na escolinha, e os adultos no ambiente de trabalho. Por quê? Porque ali que é onde eles vão lidar com pessoas diferentes, com situações diferentes, que não são do seu costume, e ali então a gente precisa avaliar a desenvoltura desse funcionário. Então, essa gestão de conflitos é saber, né, como resolver uma questão dessas, como estar à frente de um conflito. E também temos a gestão de planos de carreira e de salários. Hoje é muito comum que no ambiente de trabalho se destaquem empresas que tenham benefícios de gestão de carreira. Hoje em dia as pessoas buscam crescimento no ambiente de trabalho, né? Então é muito comum ouvir essa frase dentro de uma organização: nessa empresa me deram chance de crescer, nessa empresa não, né? Então o psicólogo pode estar atuando nesse plano, né? Exemplo, como chegar, exemplo, no salário mais elevado, no cargo mais elevado, que etapas o funcionário tem que passar. Isso geralmente é do interesse de muitos deles e que faz, né, com que o funcionário se dedique à empresa, dê retorno para ela e depois também ele colhe esses resultados positivos para si próprio. Então, aqui eu trouxe uma questão, né? Mas afinal, por que o psicólogo é importante para o meu ambiente de trabalho, né? A gente vem de uma era onde a psicologia era tratada como um instrumento apenas de loucura, né? Hoje, atualmente, a gente vê psicólogos em várias áreas do nosso convívio, em escola, em empresa, né, na própria clínica, ou às vezes até na própria jurídica. Então, por que é importante? No que na prática pode ser útil, né? Eu trouxe alguns conceitos técnicos e agora vamos para a prática, né? Um psicólogo no ambiente de trabalho, ele vai garantir mais qualidade de vida e, em consequência, produtividade no ambiente de trabalho. Desta maneira, o acompanhamento psicológico no ambiente de trabalho é favorável tanto para o bem-estar dos funcionários como para o sucesso da empresa. Então, mais para frente eu vou explicar esse conceito, né, bem certinho. Mas então, assim, né, é uma junção. Hoje em dia, a empresa já vê isso como, né,
um ponto favorável, onde que se o funcionário se estiver bem dentro da empresa, ele vai trabalhar legal, ele vai produzir de uma maneira melhor, assim ele colhe frutos para ele, inclusive até em termos de qualidade de vida, né? E para a empresa também, consequentemente. Trouxe uma imagem de uma organização. Então aqui eu trouxe um outro exemplo, né? Vou ler ele aqui pra gente. Para ser mais prático, vou dar um exemplo. Imagine que você está dentro do seu setor de trabalho, está acontecendo problemas de competitividade. Dois dos seus colegas estão tendo discussões pesadas sobre quem é melhor, sobre quem é mais importante para o setor. Esse clima está deixando todos desconfortáveis. Inclusive você, que anda desanimado, sem muita vontade de trabalhar, já pensando que vai ficar horas com colegas que não conversam muito entre si, e você está aí no meio disso tudo dentro do seu setor, né? E também passa o dia todo tenso, se sentindo angustiado, aquele silêncio pesado, os colegas não se falando muito bem, né? Quem é que nunca passou por uma situação assim dentro de um mesmo setor, né? Ou já viu, ou já presenciou, ou mesmo já foi um desses colegas que estavam nessa discussão. E essa situação ela é bastante comum de acontecer dentro do ambiente de trabalho, né? Dentro de empresas onde tratam com produção, muito mais comum ainda. É o momento do profissional, né, da área da psicologia ou colega do conhecimento entrar em ação e ajudar a estabelecer o bem-estar na equipe no ambiente de trabalho. Né? Um conflito desse sendo gerado, às vezes, até mesmo por duas secretárias dentro de um consultório, às vezes dentro de um setor de produção, em qualquer uma das profissões que a gente pode pensar, em qualquer âmbito, dentro do mercado, dentro de uma farmácia, quem vende mais, quem vende menos, né? Isso pode ocorrer, a competitividade ela tá dentro da gente, mas como saber lidar com isso dentro do ambiente de trabalho para não trazer maiores problemas? Então, colocando em prática de que forma a psicologia pode atuar nesse exemplo em especial em ações comportamentais. Aqui a gente também está falando um pouquinho de comportamento organizacional. Então, pessoal, essa situação que eu trouxe, né? Às vezes ela acontece até mesmo em salas de aula, com colegas, né? Em diversas situações, porque a competitividade ela tá sempre ali, né? Quando a gente tá nos mexendo, estamos agindo, nós estamos agindo com outras pessoas e ali segue a competitividade, né? Então, o primeiro passo, né, é trabalhar a importância de cada membro da equipe. O momento que cada funcionário, cada colega de trabalho, cada aluno se sente valorizado no seu espaço como único, essa questão da competitividade ela vai diminuindo. Então, a gente tem dinâmicas específicas para isso, né? Para mostrar mesmo que uma equipe ela não é formada por um único indivíduo, ela é formada por um grupo de pessoas. Então, quando a gente se trata de um trabalho em equipe, um setor onde há mais pessoas, a gente precisa entender que A, B, C, D tem a mesma importância igual, mas eles só formam uma equipe, eles só formam um grupo se eles estão juntos. No momento que um deles está separado, essa equipe não é a mesma, né? Então, trabalhar isso, né, com dinâmicas específicas, com falas específicas dentro do grupo, né? Às vezes, com uma atividade, a gente já consegue colher um bom resultado. Então, isso também é trabalhar a coletividade do grupo, né? No momento que antes a gente reforça a importância de cada um e depois a importância do grupo todo. Seja dentro de uma, né, nesse exemplo específico, dentro de uma empresa, dentro de uma produção. Estipular os objetivos da equipe no ambiente de trabalho. A gente tá falando de uma equipe, quando a gente fala de uma equipe, essa equipe tem que ter objetivos iguais, né? Dentro de uma produção, ela precisa bater uma meta, ela precisa estar aí. Então, que esse objetivo seja o objetivo de cada um indivíduo. Assim vai ser mais fácil de ser o objetivo do grupo todo. Pensar junto com os funcionários em melhorias que podem ocorrer. É bem comum, né? A gente sempre ouve ali tem que melhorar tal coisa e tal. Então, o psicólogo tem essa ferramenta de conversa, de chegar no grupo, então, e comentar, né? Qual que é as melhorias que precisam acontecer,
de que forma que eles estão enxergando hoje o setor deles. Às vezes uma caixa ali a menos, uma caixa ali a mais, um espaço ali maior, enfim, detalhes assim, às vezes eles têm essa percepção diferente do que, exemplo, as pessoas que não convivem ali sempre, né, na produção, e eles dando esses exemplos a gente consegue levar adiante e conseguimos também mais um desses objetivos ele fazer acontecer para buscar sempre a melhoria ali na qualidade do serviço. E assim, né, todos da equipe seguirão pelo mesmo caminho, em busca de um ambiente de trabalho saudável, né? Então, a gente antes, para resolver o conflito, né, recapitulando, a gente trabalha com eles com dinâmicas, a forma individual de cada um, a importância de cada um ali dentro. Depois a gente trabalha a importância do grupo todo e quando a gente tá com esse grupo firme, com esse grupo formado, a gente então vê os seus objetivos, vê que melhorias que a gente precisa fazer ali para isso se manter. Para isso se manter e assim eles seguirem juntos, né, para um só momento. Então, aqui eu trouxe uma outra questão, né? Por que é importante ter um ambiente de trabalho saudável? Ter um ambiente de trabalho saudável traz benefícios para o trabalhador e para a empresa. Dentro disso, eu trago um tema muito importante, bastante atual, que é a felicidade no ambiente organizacional. Esse é um tema que eu estive estudando, né, o ano anterior. Hoje em dia a gente já sabe, né, a gente tem exemplos até próprios de países, né, em que cuidar do trabalhador, cuidar do bem-estar físico e emocional do trabalhador traz sim resultados positivos, lucrativos para uma empresa. Mas o que isso tem a ver, né? Como é que um afeta o outro? Hoje em dia é comprovado em estudos que quando a gente cuida da saúde emocional, física, a gente dá importância para esse trabalhador que está vindo aí de segunda a sexta, às vezes no sábado, trabalhar e tudo mais. Se ele vem de uma forma feliz, de uma forma com bem-estar, que ele está disposto a trabalhar, que ele não está vindo por obrigação, que ele não está vindo só pelo salário, essa pessoa vai produzir mais para a empresa, ela vai dar um serviço de maior qualidade e vai produzir mais. Esse termo felicidade, né? Ele é isso, ele é utilizado quando a gente busca um equilíbrio entre o bem-estar do funcionário e a produção da empresa. Porque se o funcionário vem trabalhar obrigado, porque precisa só receber, ele vai fazer o básico. E às vezes nem o básico, né? Então ele não vai entregar bons resultados para a empresa. Ele vai entregar o mínimo, o que ali tem o chefe cobrando, ele não vai entregar o máximo. Agora, quando a gente tem políticas internas dentro da empresa que ajudem a desenvolver o bem-estar desse funcionário, que esse funcionário tenha voz, que o que ele peça lá nas melhorias, a gente tenta ver se for possível, ele vai trabalhar melhor, porque ali ele tá se sentindo reconhecido, né? E é isso traz ganhos pro funcionário, né? Evitando problemas de saúde, evitando trocas de emprego, evitando até pensando em crescimento profissional dentro da instituição. E para a organização, então, ele produz mais, né? Porque a gente diz, estuda e comprova que um funcionário feliz, ele trabalha e produz melhor. Então, em aula, né, para se comprovar tudo isso, aplicaria uma dinâmica que trabalhasse a importância de cada pessoa para a organização, né? Que é o mesmo exemplo que eu dei quando a gente tem uma gestão de conflitos, uma questão de competitividade dentro do setor. E ao final, então, eu pediria em como eles se sentiram fazendo partes iguais de um projeto e assim trabalhar a felicidade organizacional. Porque quando que o funcionário percebe que ele tem a mesma importância do que o colega do lado, do que o colega da frente, ou mesmo do outro setor, né? Que uma pecinha que começa lá no designer até ela fica pronta, cada um tem a mesma importância em deixar essa peça pronta, ele vai se sentir melhor, ele vai se sentir parte da organização. Isso né, é um diferencial. E assim a gente atinge o termo felicidade organizacional, porque ele se sentindo bem ali dentro, ele produz melhor, né? Isso não é uma chave que a gente liga e desliga, digamos, no ambiente de trabalho, né? Isso é uma consequência. Se a gente tá se sentindo legal, se a gente tá... hoje no dia... Todos nós temos dias e dias, né?
Mas no momento que a gente tá legal, tá se sentindo bem, tá indo trabalhar de feliz, não por obrigação, apenas por obrigação, a gente consegue atingir então essa felicidade, que é um retorno para o próprio funcionário e para a empresa também. Então, esse foi o tema que eu escolhi, tema que eu tenho bastante domínio, bastante atual, acho bem importante estar conversando sobre isso. Então, agradeço, muito obrigada.